Seja muito bem-vindo, nós estamos no Viver Consciente Podcast. Eu sou a Mônica Silvestrina, psicóloga, treinadora comportamental, e hoje nós teremos um assunto muito interessante a tratar aqui, entre laços, traços e pensamentos. Falaremos sobre mentalidade positiva, e eu tô aqui hoje com o Leandro, que vai se apresentar pra gente. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Mônica. Obrigada a você por ter aceito. Eu sou o Leandro Silva, né? Nas redes sociais sou conhecido como Toxic Crochê. Sou engenheiro, trabalho na indústria há mais de 30 anos e tem aproximadamente 4 anos que eu comecei com esse hobby diferente aí de fazer crochê. Muito bom, a gente vai falar sobre isso bastante. Primeiramente, quero te agradecer por ter vindo, te entregar aqui um mimo do nosso podcast, Obrigado, Viver Consciente. Muito Daniel obrigado. vai deixar aqui para você, Vou abastecendo. Leandro, confesso para você que quando nós vimos aqui sua foto, falamos, uau, olha a imagem. Ele aqui, barba, cabelo comprido, né? Toda uma expressão criativa também, já com as peças que ele mesmo faz aqui pra gente. Foi muito interessante a gente ver essa imagem aqui. Até lembrou aqui Jesus Cristo pra nós, né? Nós falamos, uau, olha ele! Que bacana conhecer o Leandro. Bom, Leandro, a gente tá vendo aqui a sua trajetória, uma trajetória que vem da indústria de bastante tempo. Nós estávamos aqui conversando a respeito. Uma trajetória que vem do lado da razão, da engenharia. Como você chegou até o crochê? Como é que foi esse caminho? Então, né, eu acho que a criatividade sempre esteve presente na minha vida, até porque dentro da minha carreira na indústria, eu fui mecânico de manutenção por mais de 20 anos. Legal. Entrei pelo Senai, escola técnica, então segui o ensino profissionalizante no Senai, estudei na ET, aí fiz o técnico. Minha primeira graduação foi administração, mas assim, tudo voltado para a indústria. Mas eu trabalhei como mecânico de manutenção e trabalhei muito com as mãos. E quando você trabalha com manutenção, você tem que ter criatividade para poder encontrar ali as soluções para os problemas. Então, eu sempre fui muito bom em desenho, sempre fui muito bom para ajudar o Pietro a fazer os trabalhos de escola, por exemplo, o Pietro é meu filho. Então, o que isso traz para mim, né? Eu tenho uma facilidade com criação. E aproximadamente 4 anos atrás, a minha mãe ela sofreu um acidente doméstico. Minha mãe mora hoje sozinha, na época meu pai era vivo, mas ele já era acamado. E aí, nesse acidente doméstico, ela fraturou o fêmur e ela precisou ficar acamada. Então, ficou na casa dos meus pais, a gente tinha um cuidador que ajudava ali nos cuidados do meu pai, e aí a minha mãe, que sempre ajudou também a cuidar, acabou ficando acamada. Então, coincidentemente, eu estava de férias da empresa, faltava uma semana para entrar de férias da empresa, e aí a minha irmã conseguiu pegar uma licença do trabalho dela também, então eu e a minha irmã, nós voltamos a morar com os nossos pais para poder ajudar ali a cuidar dos dois. E aí a minha mãe estava muito na tela, né? Muito televisão, muito celular. Naquela fase, né? Mas por conta de estar acamada não conseguia fazer muita coisa. E ela fez crochê a vida inteira dela ela fez crochê. E aí para tirar ela, né, das telas, eu propus um desafio para ela. Eu falei, olha, me ensina a fazer isso daí. A casa da minha mãe tem crochê pela casa inteira. Só que eu nunca tinha me atentado, né? Eu sempre via ela fazendo, mas nunca tinha me atentado à atividade em si. E aí ela me ensinou a fazer, ela me ensinou a fazer ali os primeiros pontos, e eu comecei a me interessar por isso. E desde que ela me ensinou a fazer, desde esse comecinho aí, eu não me lembro de ter passado um dia desses 4 anos aí sem fazer nada de crochê. Uau, então, gente, olha... Realmente foi eu falo para todo mundo que eu comecei por acidente, e realmente foi um acidente, né? Acidente da minha mãe. mas eu não me lembro de ter passado um dia sem fazer crochê desde esse momento. Eu vou fazendo alguns comentários aqui pra gente linkar a situação. Olha que interessante, gente. Um acidente com a mãe, uma necessidade de cuidar dos pais, né? Já havia nele uma predisposição em relação à criatividade, ao manuseio de mãos, trabalho com as mãos, porque a gente vê muitas pessoas que às vezes fazem trabalho com as mãos, mas não linka tanto isso à questão da criatividade, né?
E ele aproveitou esse espaço, esse momento, para que fosse positivo para ela e também trouxe isso para a vida dele. Então, linkou uma coisa com a outra, né? Trabalhou a criatividade dentro de uma necessidade familiar e trouxe isso como um hobby. E como foram esses 4 anos fazendo crochê? Me comenta como você desenvolveu esse hobby com bastante constância, porque geralmente as pessoas começam com um hobby e não tem essa constância, e na verdade foi uma transformação, né? Então, é que, na verdade, o crochê, eu iniciei pela curiosidade, mas no final das contas ele acabou se tornando para mim uma terapia, porque para mim, até hoje, é uma coisa que me acalma fazer crochê. Então, com esse lado criativo meu e a parte da minha parte técnica, né, de engenharia, enfim. Eu já ia fazer uma pergunta dessa, você já então, tá assim, linkando nas minhas perguntas. Então, assim, eu consegui assimilar muito bem, né, a construção do crochê. Então, eu bato o olho e eu entendo o desenho. Então, isso me ajuda tanto a fazer coisas diferentes quanto a criar as coisas, né, que eu crio, as coisas que eu invento dentro do crochê. Você mandou umas fotos aqui pra gente, eu percebi que você tem umas criações criativas e diferentes, né? Então, eu misturo muito as técnicas, né? Eu me inspiro muito nos meus amigos do artesanato, porque uma vez que eu ingressei nesse mundo, né? Que eu entrei para esse mundo do artesanato, eu conheci muita gente, tive a oportunidade de conhecer, posso falar, os melhores artesãos e artesãs do Brasil. Que legal! E eles me inspiram, então eu sempre, né, busco uma ou outra inspiração. Eu faço parte de um grupo de artesanato que se chama Creative Voice, então tem gente da costura, tem gente do crochê, tem gente do tricô, tem gente do craft, tem todos os tipos de artesanato, de artes ali. E então essas são as minhas inspirações, mas o meu lado técnico ele me ajuda muito nesse entendimento. A minha pergunta é justamente nesse ponto, como que o técnico ele casa e conversa com o artístico? Bastante, principalmente o crochê, né? Para quem não conhece o funcionamento do crochê, você tem que fazer muita conta, você tem que contar muito. Olha só. Então você está fazer uma peça como por exemplo essa daqui desse tamanho. Você tem que contar o tempo todo para a peça sair simétrica, para você poder fazer o desenho, para você poder fazer a troca de cores. Então, é uma atividade que ela ajuda muito na questão da cognição, né, na questão da matemática. Então, eu consigo entender o crochê graças a esse meu lado técnico que eu tenho também. Gente, olha que interessante, com poucos minutos de conversa, a gente já linkou terapia, razão, emoção, lado da criatividade, o lado sensitivo, que é realmente ligado também aos cuidados, ao relacionamento familiar. Então, realmente foi um emaranhado de coisas que fizeram com que você realmente juntasse tudo em uma coisa só. E você também dança. Também. Com a sua esposa, né? Com a Tati. Isso, como hobby. Na verdade, a pandemia, né, ela trouxe pra gente alguns insights diferentes e alguns aprendizados diferentes. Então, vocês também começaram a dançar na pandemia? Não. Isso foi depois da pandemia. Uhum. Mas na pandemia, né, e até por eu na empresa já ocupava um cargo de liderança, então a gente precisou buscar ferramentas de como cuidar das pessoas. A gente não paramos, né, mas o nosso foco na pandemia, né, a gente tínhamos que manter os processos funcionando, mas o mais importante de tudo era manter as pessoas saudáveis, não só por conta do Covid em si, mas por conta da saúde mental. Muitas pessoas adoeceram, né, na pandemia, na questão da saúde mental. Então, ali, né, eu e outras pessoas, outros pares do trabalho, enfim, nós tivemos que aprender a lidar com como deixar as pessoas mentalmente mais seguras. E acho que o principal de tudo é ocupar a cabeça, né, e cuidar do corpo, cuidar da saúde, fazer atividade física. E o hobby, ele acaba se tornando ali dentro desse ocupar a mente uma coisa que ajuda a gente a manter o foco, ajuda a gente a manter a sanidade, né? Mas eu falo sanidade. sanidade.
Então, o investimento em fazer alguma coisa que te ocupe, uma atividade manual, a gente chama de manualidade, né? Atividade física, então tudo isso daí ajuda, contribui ali para a saúde mental. E aí, com relação à dança, a dança é uma das coisas que eu faço, né, que também ajuda na questão não só da saúde do corpo, mas também na questão da saúde mental. Mas as pessoas brincam comigo e falam, onde é que se arruma tanto tempo para fazer as coisas? E na verdade, assim, eu faço um monte de coisa, mas eu faço um pouquinho por dia. Eu faço uma coisa um dia, faço outra coisa outro dia. Então, eu tento equilibrar a minha rotina, né, família, né, o filho, esposa, enfim, o trabalho. Esse monte de coisas que eu faço um pouquinho por dia. Você sabe, Lê, que o meu canal ele é Viver Consciente e eu falo com mulheres sobre mentalidade positiva para quem é multipotencial e multitarefa. E geralmente a gente associa muito a isso só as mulheres. E na verdade não, a gente encontra homens que também são multipotenciais, que fazem várias coisas e são multitarefas porque fazem muitas coisas também, né? A única Tem muitos potenciais. A diferença das mulheres para nós homens é que vocês fazem muitas coisas e vocês conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu faço muitas coisas, mas é uma coisa de cada vez. E você sabe que eu até gravei essa semana também, né, um vídeo falando sobre muitas situações a gente entende que multitarefas é aquela pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Temos esse perfil, uma característica mais aguçada para isso do que os homens, mas o nosso cérebro nem sempre funciona dessa forma. Só que nós mulheres, nós sabemos, nós temos instintivamente, na verdade, né, uma seletividade entre as atividades que a gente realiza. Então, às vezes a gente faz várias tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vejo aqui na minha rotina em casa, né? Quando eu acordo, que eu desço aqui as escadas, eu moro em Sobrado, que eu desço as escadas, eu já vou criando na minha mente a teia dos acontecimentos da minha casa. Então, o que tem que funcionar? A panela elétrica, a máquina de lavar, qual é a ordem, a chaleira que já vai esquentar a água. Então, tudo acontece muito rápido, só que cada coisa tem o seu lugar, né? E é muito bacana a gente ver você falando sobre isso também, porque às vezes a gente tem um mito de que só as mulheres conseguem, os homens também conseguem. E isso foi treinado para você? Como é que foi esse crescimento de atividades na sua rotina? Então, assim, eu tenho muita... Com relação às atividades que eu faço, eu tenho muito, primeiro, curiosidade. Quando alguma coisa me chama a atenção, eu foco em fazer. Né? Eu consigo planejar o fazer, mas eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tipo, se eu tô com a cabeça fazendo uma coisa, eu tô fazendo aquela foco, coisa. Né? De alguma forma tem então, foco. Por exemplo, o crochê pra mim às vezes eu gostei de futebol durante muitos anos da minha vida. Hoje eu não acompanho mais futebol, mas eu pratico esporte, eu faço arte marcial, né? Eu faço jiu-jitsu. Pietro também faz jiu-jitsu. Mas geralmente o homem, quando a gente chega em casa do trabalho, né, tem aquela coisa, a gente senta no sofá, liga a televisão, coloca lá na televisão, não interessa o que está passando, mas só para ter ali aquela que a gente fala que é a caixa do nada, né? Então, vamos alimentar a caixa do nada, vamos ligar a televisão, isso. esticar o pé do sofá. É isso, o crochê é a minha caixa do nada. Legal, você substituiu então. Exatamente, legal. Então quando eu estou fazendo alguma coisa no crochê, eu encosto ali, né, pego a agulha, a linha, começo a fazer, e se é alguma coisa que eu não tenho que pensar na hora, na solução, tipo assim, eu não estou criando, eu estou fazendo, eu sigo um flow ali, e aí eu só vou fazendo e até esqueço da hora, simplesmente vou fazendo. Vamos pontuar aqui mais um ponto interessante do que ele falou. Ele comentou, se eu estou fazendo e não estou criando, né? Ali a gente vê realmente o engenheiro entrando em ação, né? Só entra no fluxo ou então para pensar. E em muitas situações é exatamente isso que nós fazemos. Nós precisamos entender que o multitarefa, ele vai executar algumas coisas no piloto automático, né? E outras tarefas você vai sim parar, pensar e se organizar. Que bacana esse papo. Deixa eu pegar algumas informações aqui que eu tenho. Até algumas perguntas que me colocaram aqui. Quando eu falei que a gente ia conversar sobre isso. Você percebe que os homens ainda têm dificuldade de lidar com essas questões que são consideradas atividades sensíveis? Olha, por incrível que pareça, quando eu comecei a fazer o crochê, o primeiro preconceito era meu. Olha, que interessante isso. O primeiro preconceito era meu. Por quê? Porque
O meu perfil no Instagram, ele tem mais de 2 anos, mas Vamos falar sobre o seu perfil, como que ele tá? eu comecei a Aqui? publicar. Acho que passou. Não, acho que tá aqui no final. Deixa eu ver se eu acho. Devo achar, deve estar no final aqui. Então, eu comecei o perfil tem mais de 2 anos, mas eu comecei a publicar as coisas, ou dar uma atenção pro perfil tem menos de 2 anos. Por quê? Porque eu ficava com receio de postar alguma coisa lá e as pessoas, né, do meu convívio, do trabalho, enfim, começar com brincadeira, mas é coisa de mulher, é coisa de vó, e é isso. Isso chegou a acontecer ou não? Então, no começo sim, mas assim, em termos de brincadeira com os meus amigos mesmo, de pô, mas daí coisa... Só que, no final das contas, quando eles entenderam que era uma atividade que eu gostava, que eu gosto de fazer, o preconceito caiu por terra, e aí por parte dos meus amigos homens, veio uma curiosidade, nossa, mas que legal que você faz isso, como é que faz? E ainda mais quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso, aí o interesse foi maior ainda. Mas assim, hoje, por incrível que pareça, quando aparece um ou outro comentário mais assim, preconceituoso, mais preconceituoso no meu perfil, vem por parte de mulher. Olha de mulheres só. mais velhas que, nossa, mas é homem mesmo, entendeu? Então, teve, né, em algum momento, né, por parte das pessoas que eu conheço, mas não assim, o preconceito de, você não tem que fazer, mas as piadinhas mesmo, porque eu sou dos anos 80, meus amigos são dos anos 80, então uma outra piada desse tipo acabou acontecendo, mas hoje, na empresa, todo mundo na empresa sabe que eu tenho esse hobby de crochê, inclusive eu já falei na empresa, já palestrei sobre o crochê e os benefícios. Legal essa abertura, né? Você vai abrindo caminho. Todo mundo, as pessoas que estão no meu time, as pessoas de outros times, sabem que eu tenho esse hobby. E os meus amigos também, a minha convivência, a família, enfim, todo mundo. Então porque quando eu te conheci, não conheço o Leandro não faz muito tempo, eu também achei super bacana. E eu já olhei por esse olhar da psicologia, né? Falando, gente, olha, uma pessoa que está desbravando alguns ambientes, alguns lugares que ainda estão com preconceito, né? Estão com uma mentalidade fechada. Então é muito legal quando a gente entende que o primeiro preconceito que existiu e que ele quebrou foi o dele. Porque aí, naturalmente, você construiu um ambiente que fosse propício e receptivo, né? Eu conheço outros homens que fazem crochê, mas assim, eu falo, o crochê, geralmente, na sua grande maioria, é uma atividade feminina. Eu falo isso por conta do meu perfil, né? No meu perfil praticamente todo mundo que está no meu perfil do Instagram faz parte do artesanato. No meu perfil, né, do Instagram, 95% das pessoas são mulheres, então, e todo mundo é do artesanato, a maioria do crochê também, então praticamente a gente pode dizer que o crochê é uma atividade voltada para as mulheres. E aí, dentro dessa população que está no meu perfil, 5% são homens, e aí dentro desses 5% que são homens, nós temos ali uns 3, 4% que são gays. Então, e eu reforço, são gays e são meus amigos. Então, majoritariamente, o crochê é uma atividade feminina e é uma atividade também dos homens gays. Mas nada invalida, mesmo esse dado não invalida o fato de um homem hétero, né, gostar de fazer crochê e buscar no crochê ali uma atividade terapêutica, buscaria até mesmo uma fonte de renda. Tem algumas comunidades, eu não me recordo agora o lugar, mas eu acredito que é algum lugar do Nordeste, comunidades inteiras de homens que fazem crochê e que tiram do crochê o seu sustento. Então é isso, acho que é uma quebra, né, acho que o que mais... Exatamente isso que eu gostaria de trazer, sabe, essa quebra de paradigma que a gente tem, que a gente associa as coisas e que na verdade a gente está trazendo a questão da humanidade, da criatividade, né, a questão de usar isso como algo terapêutico, como algo bacana, que vai fazer com que realmente traga e valorize o trabalho manual, a conexão, a importância de você dar esse espaço, né? Porque muitas pessoas têm esse talento ou têm essa possibilidade, mas não abrem esse espaço porque o preconceito entra antes, né?
Acho que no meu caso específico, a maior quebra de paradigma é que o pessoal olha pra mim e fala, meu, de que caverna que saiu esse cara fazendo crochê? Porque... Como isso? Aliás, Porque o pessoal, olha, quem olha, que me acompanha, né, no Instagram, ali eu posto tudo, né? Então, o jiu-jitsu, aproveitando as coisas que eu faço não bate muito, né, com o perfil de quem geralmente faz o de tudo artesanato. isso, né? De ser tudo tão diferente, né? Aproveitando, eu vou te fazer uma pergunta. Você sempre coloca lá no seu perfil, como que é a frase? Longe dos perigos noturnos, não? Longe dos perigos noturnos, exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Não, então, eu comecei, geralmente, a pessoa que faz, a galera, principalmente quem usa o crochê como terapia ou como uma segunda atividade, a gente faz à noite, né? Então, aí quando chega ali, quinta-feira, sexta-feira, sábado, a galera geralmente vai pra balada, a galera... E aí eu falo que não, eu fico em casa, longe dos perigos noturnos, fazendo crochê. Então eu comecei a colocar... e aí o pessoal que tá lá, sempre quando posta que tá fazendo alguma coisa também e é à noite, aí a pessoa já me marca e já coloca eu já longe olho dos de vez perigos em quando no noturnos. perfil dele, eu vejo quantas pessoas repostam as coisas e marcam lá longe dos perigos noturnos. Eu falei, eu preciso falar com ele sobre isso. E interessante que você falou, né, geralmente tá saindo, tá na balada, e quem tá em casa e não tá numa fase muito legal, sábado à noite é a pior fase, é o pior momento da pessoa, né, porque tá sozinha, isolada, e muitas vezes as situações psíquicas que precisam de atenção acontecem no sábado à noite, aqueles momentos mais depressivos da vida, né? E você tá ali empenhado em longe dos perigos noturnos. Eu tento me conectar muito com as pessoas que estão nas redes sociais comigo. Agora, eu confesso que, graças a Deus, por um lado é bom, mas eu tento focar, mas eu não consigo dar mais tanta atenção igual eu dava no começo, porque o Instagram cresceu, né? Acabou virando uma outra coisa, mas eu procuro responder todo mundo que me manda mensagem. Ainda assim eu procuro responder. E eu recebo muito relato, até comentário nos vídeos, enfim, do pessoal falando, olha, o crochê me ajudou na depressão, o crochê me ajuda como fonte de renda, o crochê me suporta num momento de dificuldade. Então eu tenho muito desses relatos. E assim, é o que você falou, às vezes a pessoa está num momento ali de fragilidade, e aí a pessoa busca ali, vou ocupar a cabeça, vou fazer alguma coisa, pega uma agulha, pega uma linha e começa a fazer, aí acaba canaliza, né? Exatamente. Quando você tira da mente e põe em algum lugar, você canaliza uma tensão, uma ansiedade, uma tristeza, você transforma. É esse poder de transformação que a gente quer trazer aqui para vocês, né? Então, quando eu convidei o Leandro, que ele aceitou para vir aqui fazer esse bate-papo comigo, eu pensei justamente nisso, em entender como canalizar as coisas, né? Num perfil de pessoas que não estavam esperando um homem fazendo crochê, né? O que você diria para outros homens que, de repente, gostaria de poder ter um espaço, ou criar esse espaço dentro da sua própria vida? Faz. Eu só falo para fazer. Né? Como eu comentei, no bate-papo que a gente teve antes, eu comecei a fazer muitas coisas após os 40 anos. Né? Então, o crochê foi uma delas, algumas atividades físicas. E assim, eu tenho na minha cabeça, né, que a vida é uma só e passa rápido. Então você imagina, né, chegar ali no final da vida e falar, nossa, eu queria tanto. Ter feito, né? Eu comentei do surf, né, que eu aprendi a surfar depois dos 40 anos. Aprendi não, ainda tô aprendendo, né? Eu paro em cima da prancha e consigo ir. Não consigo voar, mas eu consigo já fazer algumas coisas. E é uma coisa que eu sempre, desde criança, você vê, né, nosso surf... Porque tudo aquela... Já era coisa, deslumbrante hype, no olhar, é legal, né? E é uma coisa descolada, e eu nunca tive tempo, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu nunca parei para me dedicar para isso. E aí eu aprendi, eu tô aprendendo, então acho que nunca é tarde. Olê, quando você fala para mim, comecei depois dos 40, qual foi o paradigma que de fato você quebrou nessa fase da sua vida para tantas novidades? Talvez não tenha sido um gatilho, mas acho que é a doença do meu pai, né? Porque o meu pai, ele teve Parkinson, ele ficou acamado por quase 10 anos, e aí depois da pandemia, né, recentemente, tem 2 anos, pouco, ele faleceu. E, na verdade, indo para 3 anos ele faleceu. Então, e assim, meu pai sempre foi um cara muito ativo, né, e faleceu novo, né, com menos de 70 anos, com 70 anos praticamente. Então, e aí me veio isso na cabeça, porque assim, cara, eu acho que passa rápido, né?
Então, e aí o pessoal, a gente tem aquela frase, né? Os mais velhos, eu falava, né? A vida começa aos 40. Mas ao mesmo tempo que a gente entende a fragilidade da vida, né, porque quando a gente é mais novo, passa na nossa cabeça, isso nunca vai acabar, né? Esse A gente momento acha, aqui nunca vai acabar. Que é eterno, muita Exatamente. coisa, né? E aí a gente começa a ver que não, né? A gente aprende, a vida mostra pra gente que não. Então, eu acredito piamente que a gente precisa aproveitar o nosso tempo aqui. Então, se você tem vontade de aprender alguma coisa, se você tem vontade de fazer alguma coisa, de empreender, só faz. Tipo, faz, é lógico, com segurança, mas consciente, mas não passa vontade. Faz aquilo que você quer fazer, aprenda coisas novas, né? Faça coisas novas, conheça pessoas novas, né? Esse meio do artesanato, ele me trouxe amizades que eu nunca imaginei que eu ia ter, né? Eu conheci, como eu comentei, o grupo de artesãos que eu faço parte. Eu me conecto hoje com pessoas do Brasil inteiro, né? Com pessoas de fora do Brasil também, pessoas diferentes, pessoas criativas, pessoas que realmente se tornaram amigos, né? Que a gente se ajuda, que a gente se apoia. Então, você imagina, né? Se eu não tivesse começado a fazer crochê, nada disso teria acontecido. Que universo que se desvendou pra você, né? Vamos fazer um ping-pong agora? Vamos tentar. Perguntas rápidas. Vamos tentar. Criatividade eu sei que você tem. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define... eu acabei de falar pra você que eu faço um monte de coisa e... talvez amigo. Acho que amigo. Legal. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante amigos. Legal. Posso dizer que eu sou um amigo. Que bom. Um hábito que te mantém centrado. Um hábito que me mantém centrado. Olha, hoje um dos hábitos é o crochê. Posso falar que o crochê me mantém centrado. Algo que você acreditou e que você deixou pra trás. Uma crença que ficou pra trás. Uma crença que ficou pra trás. Deixa eu ver... eu não me vem nada na cabeça. Uma crença que eu acreditava. Talvez eu possa ser um pouco polêmico. Talvez hoje eu acredito na política, mas eu não acredito em político nenhum. Não tem nenhum político no qual eu acredito. Então, talvez isso. Tá. Uma pessoa ou algo que te inspire. Meu pai. Com certeza, meu pai. Algo que represente a sua fase atual? Uma série ou um filme? Uma série ou um filme? Olha, em termos de coisas que eu assisto, eu voltei a assistir coisas da infância por conta do meu filho. Legal. Então, muitos filmes antigos, da década de 80, sei lá, ET, sabe? Filmes bem antigunes, Gremlins... essas coisas mais voltadas da minha infância, hoje eu compartilho com o Pietro. Então, desenhos He-Man, que o Pietro assisti He-Man. Até na minha vida adulta, já com 20 e poucos anos, eu assistia Naruto, né, que a molecada ainda assiste. Então, eu voltei a assistir Naruto por conta dele. Então, coisas que me remetem ao passado, mas hoje eu voltei a assistir por conta do meu filho. Legal. Lê, a gente sempre fala muito de mentalidade, né? Estou aqui produzindo alguns conteúdos, gravando um curso que logo vai sair para vocês a respeito de mentalidade, sobre aprender a pensar de uma forma diferente, né? E aí eu fui fazer um link sobre algumas coisas que a gente às vezes busca aqui de informação. Eu trouxe, não sei se você conhece, mas eu vou recomendar para o pessoal também a sugestão de um livro que chama O Caminho do Artista. Você já ouviu falar sobre ele? Não conheço, não. Esse livro, gente, ele fala justamente sobre criatividade, sobre a condição que você tem de conexões novas. Fala muito sobre o que a gente conversou aqui, né? Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês também. É um livro bem bacana que fala sobre como você se posicionar diante da sua sensibilidade. É muito legal, vale muito a pena. Lê, e gostaria de saber se você tem algum comentário e deixar uma última frase pra gente poder finalizar. Primeiro, Mônica, agradecer, né, o convite, né, porque uma honra pra mim, uma honra estar aqui batendo esse papo. É sempre bom falar sobre saúde mental, sobre hobby,
sobre as coisas que trazem pra gente, né, o bem-estar. E aí a mensagem que eu tenho para falar é, gente, pratiquem atividade física, encontrem um hobby, pratiquem a caridade, que também é uma coisa que ajuda na saúde mental e faz a gente se sentir bem. E não tenham medo ou receio de fazer aquilo que, é lógico, né, desde que não faça mal a ninguém, mas fazer aquilo que vocês têm vontade de fazer. Vocês podem acabar descobrindo aí um talento que vocês não imaginam que vocês têm. É verdade. Muitas vezes a gente tem coisas ainda guardadas dentro de nós e a gente não teve a oportunidade de pôr isso pra fora, não é? Gostou desse conteúdo? Então vem comigo, se inscreva, compartilhe e comente também, que eu quero saber a sua opinião sobre esse nosso bate-papo e sugestões para os nossos próximos temas. Gente, o bate-papo foi delicioso. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Esse é o Leandro. Me fala as suas redes sociais para todo mundo te encontrar. Eu tô no Instagram, no TikTok, no YouTube, todas as redes sociais, @toxicrochete. Muito bem, Lê. Vou deixar aqui embaixo também para vocês mais informações a respeito. Gente, muito obrigada. Sempre temos aqui vídeos interessantes para vocês. Acessem o nosso... Veja aqui embaixo as informações também sobre esse podcast, mais informações, e logo em breve nós temos outro vídeo para vocês. Muito obrigada e até mais. Obrigada, Lê. Valeu. Obrigado. Valeu.